Bom dia, Shalom, a paz de Cristo com todos. Hoje isso aqui está assim um ambiente que a presença de Deus é algo assim fantástico. E o Espírito Santo então, a gente acha que a gente vai surpreender, não é que aquilo que a gente busca, que a gente faz, mas ele acaba sempre por nos surpreender. E a minha pregação basicamente já quase que aconteceu aqui, no louvor, na oração da pastora. E a gente vê o mover do Espírito Santo, né? Como que ele é maravilhoso, como que ele quer, não é, lidar conosco, quer nos curar, quer nos transformar. Basta a gente, não é, nos deixar ele tratar. Porque quando nós nos fechamos o nosso coração, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Mas quando nós deixamos o nosso coração disposto, um coração aberto, ele tem o terreno todo para ele entrar, limpar, purificar e fazer tudo que ele tem para fazer. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 5, de 1 a 15. O Evangelho de João 5, de 1 a 15. Amém? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, e qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Então hoje eu vou falar um bocado sobre cura, mas não é aquela cura que nós estamos sempre à espera, aquilo que nós estamos sempre almejando. Aqui o tanque de Betesda significa casa de misericórdia, casa da graça, em hebraico e aramaico. Nesse lugar havia imensa multidão, havia muita gente ali, e o que essas pessoas estavam? Enfermas, doentes, desanimadas, frustradas. Era um local de dor, um local onde havia muita dor e, de uma certa forma, desânimo. Havia naquelas pessoas ali um desespero, não é, que ali poderia ser um local onde eles pudessem alcançar a cura, alcançar aquilo que eles tanto desejavam. Só que nesse lugar, só uma pessoa, ela ia conseguir. E as outras iriam o quê? Se frustrarem. Então, ao mesmo tempo que esse era um lugar de dor, um lugar de sofrimento, tornava-se um lugar de expectativa. Se eu conseguir chegar à água antes que alguém chegue primeiro que eu vou ser curada.
Mas numa grande maioria da grande parte, não era o que acontecia. E na palavra ela diz que o anjo, que muitas vezes poderia nem acontecer, porque na palavra diz, o anjo de vez em quando poderia vir e agitar as águas. E o que nós vimos hoje nessa canção? Jesus, ele é o quê? Ele é a fonte da água viva. E essas pessoas estavam distraídas, totalmente distraídas, à espera que o anjo descesse e agitasse a água, para que elas descessem. Enquanto que a fonte da água viva estava onde? No meio deles. Eles não tinham necessidade de esperar o anjo agitar aquela água. E é o que acontece muitas vezes conosco. Falando em água, olha que bênção. Então, a gente muitas vezes ficamos, não é como aquela multidão. O que nós estamos à espera? Porque nós focamos, eu quero a cura, eu vou ser curado, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. E nós esquecemos que Jesus está no nosso meio. Jesus, ele está aqui hoje. E ele quer curar-nos hoje. Ele quer curar-nos o nosso físico, ele quer curar a nossa alma. Porque para Jesus, o que mais importa a ele é a cura da nossa alma. Porque uma alma curada, uma alma resolvida, vai ser muito mais fácil de você lidar com todo o resto que a gente carrega, a bagagem que a gente carrega. Porque o importante para Jesus é a cura da nossa alma. Por quê? Porque através da nossa alma curada, do nosso espírito curado, nós somos salvos. Nós, muitas vezes, nos preocupando com o que nós estamos sentindo, nós nos preocupamos com o nosso físico. Enquanto Jesus, o que Jesus quer? E se Ele curar-nos, o que nós vamos fazer? É uma pergunta que eu, muito tempo, fiquei com essa pergunta assim dentro de mim. Se eu te curar, por quê? O que você vai fazer? O que você quer? A pastora, muitas vezes, perguntou-me isso. Ela falou assim, se Jesus te curar, o que você vai fazer? Hoje eu faço essa pergunta para vocês. Quem tem algum problema no físico, se Jesus curar, o que você vai fazer com essa cura? Porque nós vemos quando foi os leprosos, 10 leprosos que foram curados, só um voltou. Só um voltou para dar glória a Jesus. Só um voltou para reconhecer. Os outros foram curados e nós vemos aqui que Jesus, quando ele encontra o paralítico no templo, o que ele diz? Agora está curado, não peques mais, para que nada pior lhe aconteça. Ele cura, mas ele não exorta. Não peques mais. Então, quando nós focamos demais numa coisa, nós nos distraímos do resto. A presença de Deus aqui na frente hoje estava assim, algo que era assim, algo que até constrangia a gente, o corpo físico da gente. Eu ainda estou até meio atremada, não é estar aqui em cima não, é mesmo já desde a hora do louvor. Mesmo uma presença de Deus assim fantástica. E muitas vezes nós deixamos essa presença passar ao lado. É o que acontecia com aquela multidão naquele tanque. E era um tanque, um local grande, que havia 5 alpendres. Então, eu tive a estudar isso, era uma piscina enorme. Enorme. Era um tanque, mas pronto, era como se fosse uma piscina. Então, aquilo era um local onde, que a palavra diz, havia ali uma multidão. Não era meia dúzia de pessoas, era uma multidão. E nessa multidão, elas estavam o quê? Todas distraídas com o agitar da água. E a água viva estava onde? Andando pelo meio delas. E será que hoje aqui a água viva andou pelo nosso meio e nós não sentimos ele? Será que nós continuamos distraídos a olhar o quê? A sentir o quê? A buscar o quê? E ele estava aqui. Ele está aqui. Amém? Vou dar um bocadinho do meu testemunho, assim, um bocadinho rápido. Eu tenho uma doença autoimune que já foi diagnosticada há 14 anos. A maior parte das pessoas, pronto, já sabe, aquelas mais próximas, já há 14 anos. E ao longo desses 14 anos, eu sempre estou à espera da cura. E eu sei que Jesus faz. Eu sei que Jesus, Ele cura. Eu creio nisso. Mesmo que eu ainda não vi, mesmo que eu ainda não senti, mas eu creio que Ele cura. Ele já promoveu certas curas no meu corpo, porque se não fosse as curas que Ele já promoveu no meu corpo, eu estaria muito pior, mas muito pior mesmo. E ao longo desses 14 anos, isso levou-me a um cansaço, levou muitas vezes a uma solidão extrema. Eu podia estar no meio de muitas pessoas, mas levou-me a uma solidão extrema,
a frustração era algo, assim, em mim, nos primeiros anos, que era algo completamente notório. E eu cheguei a perguntar: aonde tu estás, Deus? Eu te sirvo, eu renunciei imensas coisas na minha vida, e por que eu tenho essa doença? Essa doença é incurável, essa doença é degenerativa. Eu sei que dia após dia ela vai degenerar cada vez mais. Por quê, Senhor? Eu andei anos no porquê. Até que um dia veio assistindo uma ministração, e na ministração dizia: não é porquê, é para quê. Para que o sofrimento? Para que aquilo que nós passamos? Em tudo há um propósito. E depois a gente vê em João, acho que é João 9, se eu não estou enganada, que fala sobre a cura de um cego. E que depois eles vão e perguntam, não é, para o mestre: quem pecou, mestre? Foi os pais? Foi ele? Quem pecou? E Jesus: ninguém pecou aqui. É para manifestar a glória do Pai, a glória de Deus. E muitas vezes nós olhamos para situações e nós não conseguimos dar a glória a Deus. Porque não é fácil, são 24 horas por dia com dores. Ou dores mais intensas, ou dores mais leves, mas são 24 horas por dia, nos últimos 14 anos ou mais. Então, você tem que aprender a lidar. E chega a um ponto que você começa a entrar numa exaustão, numa frustração horrível, horrível. E graças a Deus que Deus me abençoou com uma família maravilhosa. E agora tem uma família chamada Arca, que tem me apoiado, me ajudado imenso. Porque se não é o apoio daqueles que estão mais próximos de nós, a gente não aguenta, a gente não consegue. Por isso que o amor de Jesus, o amor de Deus, ele é na nossa vida assim, algo que não tem preço, não é igual. E agora em outubro, de 25 de outubro a 8 de novembro, eu tive mais um internamento. Com a cara toda torta, dores de cabeça assim, horríveis, dores de cabeça, parece que a cabeça vai arrebentar. E mais uma vez, um monte de exames evasivos, medicações horríveis, e os médicos sem resposta, sem saber dar explicações. E mais uma vez, eu naquele hospital, naquela cama, e as pessoas indo me visitar, e eu totalmente, mais uma vez, frustrada. Que eu não acreditava que mais uma vez eu estava naquele lugar de novo. E novamente, né, a pergunta: Deus, por que de novo aqui? Aí nesse internamento, uma pessoa aceitou Jesus. Que havia uma senhora do meu lado, a dona Isaura, e a filha dela, a Tereza, que foi várias vezes visitar a mãe. E ali, pronto, comecei a conversar com ela, né, por causa da senhorinha, que era uma querida. E num desses dias de visita, o meu esposo estava lá na visita. E conversando com ela, ele mostrou o Evangelho da Salvação, a senhora aceitou Jesus, e a gente viu o amor de Deus naquele lugar. Que é um lugar de dor, um lugar de sofrimento, como o tanque de Betesda. E, no entanto, Jesus fez o que ali? Salvou uma vida. E no dia seguinte, a senhorinha foi transferida. Foi algo mesmo pontual, era naquele dia. Era o dia da Tereza, naquele dia. E nos outros 2 dias, acho que foi 2 dias depois, veio uma senhora que ajudava-me a cuidar da casa. E ela, então, que ela é crente também, ela é uma bênção. E ela perguntou se ela podia orar por mim. Eu disse: sim, Camila, claro que sim. E ela, no meio da oração, surgiu um louvor espontâneo nela. Foi algo assim, que não tinha visto ainda, vivido aquilo. Gente, mas o que ela ministrou era tudo para mim. Assim, algo assim que fez o boom, fez aquela luz. E a partir dali, nos próximos dias, passei meu aniversário no hospital. Foi dias assim muito intensos. E a partir daquele dia, eu comecei a analisar o que estava acontecendo. E eu percebi que Jesus não era meu físico que ele queria curar ali. Não era. Era a minha alma. Ele queria curar a minha alma. Porque a minha alma naquela altura estava frustrada, cansada. E é o que dias e dias seguidos com dores frustra uma pessoa. Deixa uma pessoa cansada, deixa uma pessoa desanimada. E ali eu percebi que Jesus ele queria curar-me. Porque ele foi à cruz, por quê? Foi para nos salvar. Que a nossa ministra Letícia, não é, abriu o culto nas pisaduras dele, não é? Nós somos sarados. E ele foi todo rasgado, ele foi moído para quê?
para que nós fôssemos salvos, que as nossas transgressões fossem perdoadas. Então Jesus, o primeiro plano de Jesus é nos salvar, não é nos curar. Quando nós estamos com Ele, é o processo aonde Ele vai nos libertar, Ele vai nos curar, Ele vai transformar a nossa mente e Ele vai nos dar um coração para amá-lo, um coração para buscar o reino dEle e esse coração para contagiar o nosso próximo. Porque uma pessoa, quando ela está amargurada, ela leva ao próximo o quê? Azedume. Porque a pessoa está amarga, ela não fala palavras de bênção, ela não consegue contagiar. Ela vai fazer o quê? Ela vai entristecer quem está do lado. Nós precisamos estar muito firmes para não sermos atingidos quando uma pessoa que não está bem se aproxima de nós. E Jesus, o que Ele faz conosco? Ele nos lava, Ele nos purifica, tira aqueles sentimentos maus, quando Ele cura a nossa alma. A oração da pastora foi assim, eu falei assim, pronto, já está pregado, já, a pregação acabou aqui. Mas é porque Jesus ele ainda tem mais para fazer, porque Jesus quer curar almas aqui hoje. Ele quer curar as nossas almas, Ele quer libertar as nossas mentes de cadeias, Ele quer umas mentes livres para Ele quer uma mente conectada com o Espírito Santo de Deus. E a nossa mente muitas vezes está o quê? Aprisionada pela dor, pela frustração, à espera do quê? Da agitar da água. E a água viva está do nosso lado. Ela chama por nós. E o Senhor, nesse processo, Ele começou a me fazer perguntas novamente. Porque o Espírito Santo, Ele trabalha assim comigo, com perguntas. E estudando, também me apercebi que muitas vezes, para nos confrontar e a gente a perceber daquilo que nós estamos fazendo, o que nós precisamos alcançar, é através de perguntas. Que essas perguntas vão nos fazer refletir o que é que nós estamos fazendo, o que está acontecendo com a nossa vida. E uma das perguntas novamente foi que o Senhor me fez: se eu não te curar? E aí eu fiquei, pronto, se Jesus não me curar, eu não tenho nada a fazer, não é? A não ser seguir Ele, a não ser louvar Ele, a não ser fazer tudo que eu tenho feito até aqui e não desistir. E conseguir continuar acreditando que a cura vai acontecer. Uma palavra nos foi entregue para mim, e pronto, uma palavra que também contagiou a minha família, que é em Abacuque. Abacuque 3, 17 a 19, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Já tem anos que essa palavra foi me entregue. E eu levei muito tempo a assimilar essa palavra. Mas quando eu comecei a declarar ela, isso começou a fazer dentro do meu coração. Porque muitas vezes não basta a gente só ler, você tem que remoer um bocado a palavra. Você tem que fazer perguntas para a palavra. Você tem que olhar o que essa palavra significa para a tua vida. E eu ali, mais uma vez, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra. E eu fui lá, li e entendi mais uma vez. Pode faltar tudo. Pode negar o fruto. Posso não ter amigos ao meu pé. A solidão pode chegar. Mas Ele vai continuar sendo Deus na minha vida e eu vou continuar adorando Ele. Eu vou continuar louvando Ele. Amém? Quando nós estamos muito doentes, o que acontece conosco? Nós chegamos a um estágio que o cansaço é tanto, que as coisas nos deixam confusas. Nós não vimos nada que nos agrade. Nós temos que estar mesmo conectados com Jesus. Porque se a gente não estiver conectado com Ele, nós não vamos conseguir.
esse paralítico, ele já estava enfermo há 38 anos. Essa palavra, ela encaixa tão bem numa pessoa quando ela está no tempo de espera para uma cura. Porque o tempo de espera é um tempo que deixa a nossa alma cansada. Se você não tiver em Jesus, se você não tiver uma esperança, se você não tiver a quem recorrer. E nós que temos Jesus, nós temos que nos recorrer a Ele. E aqui nessa palavra, a gente vê o tempo de espera. Eram 38 anos. Esse homem já estava 38 anos paralítico, doente. E Jesus chega a ele e pergunta, não é para ele, se quer ser curado. E o que ele diz ao Senhor? A gente vê aqui outra coisa, ele estava sozinho. Porque ele responde a Deus, não há um homem que me ajude a chegar ao tanque quando as águas são agitadas. Vai sempre outro primeiro que eu e desce. Então mostra o que aqui, que ele já estava cansado, porque ele estava já há 38 anos. E o tempo de espera traz o cansaço, traz a dor física, ela traz fadiga, traz estresse, falta paciência, ficamos sobrecarregados psicologicamente. E esse homem, ele sentia além de tudo ainda uma solidão, que ele estava ali só, porque se ele tivesse alguém da família, ele não responderia dessa maneira a Jesus. Ele estava só, ele precisava de alguém para fazer o que com ele? Ajudar ele a chegar às águas. E a gente percebe aqui a solidão dele e a frustração. Porque sempre ia outro na frente dele. E ele há 38 anos, a palavra não diz, né? A gente não sabemos quantas vezes que esse homem foi vezes por vezes à beira desse tanque para tentar ser salvo, para tentar ser curado. E nós, quantas vezes que nós focamos na coisa errada, andamos distraídos, andamos indo ao tanque errado, em vez de irmos à fonte. Aquelas águas eram águas que vinham da chuva. E Jesus é a fonte viva, a fonte limpa, a fonte cristalina. Então, essa água, como nós cantamos ainda há bocado, é uma água que mata a sede. Nós não precisamos de ir em outra fonte. E esse homem estava lá tão só que ele não conseguia chegar às águas. Foi quando ele responde a Jesus. E a solidão que a gente sente muitas vezes quando nós estamos na situação que esse paralítico estava. Eu, durante muito tempo, como já disse a vocês, eu andei muito solitária. Tinha amigos ao meu pé, tinha família, mas andava solitária, porque eu ainda não tinha entendido o processo. Quando eu entendi o processo, o tempo de espera, ele ficou mais leve. Porque Jesus, ele queria curar a minha alma. E nesse último internamento, eu senti mesmo, Jesus curou a minha alma. Eu fui curada na minha alma. Porque quando o Espírito Santo ele me confrontou, eu comecei a pensar, falei, bom, se a minha alma já não tivesse curada, eu não estava mais em Jesus. Porque é muito difícil. Estou aqui hoje, eu tenho uma dor no meu joelho, na minha anca, e eu perguntei ao Espírito Santo, é mesmo essa palavra da cura que é para me levar? Eu tentei várias vezes mudar a palavra e não conseguia, nada fluía, nada vinha. E quando eu comecei a estudar a palavra, tudo fluiu, tudo veio. E foi quando ele mostrou-me, é a cura que eu quero que você leve à igreja, é a cura da alma. Porque uma alma curada, uma alma resolvida, uma alma sarada, essa alma vai me glorificar. Essa alma não vai se importar se ela está curada no físico, se ela tem dor. Não, ela não vai pensar nisso. A alma dela está resolvida. Ela vai me adorar. Porque independentemente se dói ou não, eu glorifico ao Senhor. E eu percebi, eu falei assim, não Deus, minha alma está curada. Então, glórias a Ti. Agora, se a cura do físico vier, Senhor, amém. Sem dor, que maravilha. Que eu digo para vocês, gente, 14 anos que eu não sei o que é acordar um dia sem estar com dores. É um bocado chato. E eu fico assim, todos os dias eu acordo e falo, será que está doendo alguma coisa? Tá, então vamos embora, toca para frente.
E não adianta a gente chorar, não adianta a gente resmungar, não adianta a gente tratar mal quem está do lado. Em casa, a gente faz imensas piadas com tudo isso. É uma maneira mais leve da gente levar o problema, da gente levar à cruz todos os dias aquilo que nós estamos sentindo. E na solidão, nós muitas vezes nos fechamos. E quando nós fechamos o nosso coração, o que acontece? Jesus não consegue vir. Nós temos que ter o nosso coração aberto para que Ele possa ministrar a cura dEle na nossa alma, nos nossos sentimentos. E a outra coisa que vem é a frustração. No versículo 7, né, como já falei, ele vivia, não é? Muitos ali. Porque aquilo era uma multidão, dizia que era uma multidão. E dentro dessa multidão, só um ia ser curado. Só um ia ser curado. E se o anjo viesse naquele dia e agitasse as águas, porque se o anjo também não viesse e não agitasse as águas, não haveria cura. Então, a frustração toma conta, não é, de uma multidão. E nessa frustração, muitas vezes, as pessoas ficam demasiadas ansiosas e tristes. E é onde elas começam a fraquejar. Aí depois da frustração vem o quê? A amargura. A alma fica amargurada. E uma alma amargurada, pelo tempo da espera, não é fácil. Entra-se em depressão. A alma doente, ela adoece ainda mais o físico. Porque quando se tem um físico doente, ele adoece a alma se a gente não estiver atento. Se nós estivermos atentos, se nós buscarmos a palavra de Deus, que a palavra de Deus, a palavra diz, não é? Conheceis a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Dessa amargura, dessa frustração. E vai te dar entendimento do quê? De quem Cristo é na nossa vida. O que Ele quer fazer em nós. E o que Ele quer fazer em nós? Ele quer nos salvar. Ele quer que nós busquemos a Ele, não por aquilo que Ele possa nos dar, mas por aquilo o que Ele é, o que Ele fez por nós. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele foi na cruz, derramou o sangue dele, por quê? Foi para nos salvar, para nos resgatar do pecado, nos resgatar dessa frustração, nos resgatar dessa amargura. E uma alma curada é muito mais fácil, muito mais leve de você levar qualquer problema que você tenha. Porque você está fazendo o que? Você está confiando no Senhor. Os teus olhos é o quê? Os teus olhos estão aonde? No Senhor. Não está no problema, não está na doença. Está no Senhor. Então, Ele, quando os nossos olhos estão postos nele, a partir dali, tudo muda. Porque nós adquirimos o quê? Alegria. Que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos dessa força para a gente poder nos mantermos firmes. Aconteça o que acontecer. Se a cura vem, amém. Se a cura não vem, amém, Senhor. Eu tenho minha alma resolvida. Eu tenho a minha alma curada. Claro que cada vez que vem alguma crise, vem uma coisa a mais, é impossível, nós somos seres humanos. Naquele momento bate ali um bocadinho de frustração. Mas o que a gente faz? Não, eu sou do Senhor. É Ele que é a minha força. Ele é quem é o meu resgatador. E é nele que eu vou esperar todas as coisas. E o desespero. O desespero é um estágio depois da amargura, porque você está tão amargurado. Você não vê nada à tua volta, você não vê nada de interessante. Tudo que te faz, que te falam, nada faz efeito. Se não for o Espírito Santo nos convencer, a gente abrir o nosso coração, a gente deixar a nossa mente ser sarada, ser curada, porque é 1001 pensamentos que nos passa pela cabeça de uma pessoa que está desesperada. É algo assim que torna-se uma perturbação. E se nós não entrarmos naquele lugar de busca e de espera no Espírito Santo, que Ele é quem vai nos resgatar, nos ajudar, vai nos convencer daquilo que está a passar conosco, nós vamos fazer coisas mesmo que não agradam o coração de Deus. Jó, quando ele entrou no desespero,
Jó desejou nem sequer ter nascido. Em Jó 3, né, se vocês depois quiserem ler, o capítulo 3 de Jó fala sobre isso. Que Jó estava num estágio que ele desejou não ter nascido. Eu acho que é no versículo 23, se eu não estou enganada, ele desejou que o Senhor o levasse, porque o desespero dele era tanto. Lá em Jó diz que ele pegava cacos para poder, não é, rapar e coçar, sei lá o que é que ele fazia, né? Porque o desespero dele era tanto com as feridas, com as coisas que ele tinha, e ele entrou num desespero. Porque a dor física, muitas vezes, por que que eles fazem, agora está me faltando a palavra. Quando eles querem que uma pessoa fale, confesse alguma coisa, tortura, exatamente, obrigado, Letícia. Por que que há tortura no físico? Que a dor, quando chega a um estágio, se a pessoa não tiver firme convicção que ela não vai falar, ela fala. E é a mesma coisa quando a pessoa está em desespero, na dor física. O que a pessoa ela faz? Ela se desespera. Ela deixa de crer em Deus. Ela deixa de esperar que, olha, Deus vai me curar. Será? Já não estou vendo nada. Isso cada vez está pior. E se a gente não focar em Jesus, focar na cruz, a gente não vai conseguir superar. Não consegue. Nem supera e nem suporta. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração firme nele e buscar nele a cura da nossa alma. A cura da nossa alma. Porque o que interessa a Jesus é o quê? É a nossa alma. É a nossa alma. E para cada coisa na nossa vida, Deus tem um propósito. E nós temos que buscar em oração a Deus qual é o propósito, Senhor. Qual é o propósito? Depois em tudo isso, depois que nossa alma está amargurada, nós entramos no desespero, vem a distração. Porque você já perdeu o foco. O teu foco já não é olhar para Jesus. O teu foco já não é, olha, Ele vai me curar. Você já está tão desesperado que qualquer coisa te distrai. Qualquer coisa, qualquer um vem, é a mesma coisa que... olha, estou com dor de estômago. Vem a Ana e diz assim, olha, toma um chazinho de menta. Aí vem a Letícia, não, toma um chazinho de erva doce. Aí vem a Maria José e diz assim, não, toma uma água com gás. Então é mais ou menos, há várias distrações que vêm. E a gente se distrai e a gente não olha o fundamento da onde nós devemos ir buscar, na fonte de água viva, na fonte que é Jesus. E só a graça e a misericórdia dele para poder nos resgatar desse lugar da distração. Que a distração tira o nosso foco. Nós estamos ali muito focados. Você está ali completamente concentrado. Se chega alguém e fala qualquer coisa com você, você não se distrai? Quando você volta, muitas vezes você tem que estar à procura, o que é que aconteceu, onde que eu estava? Distração. E é a mesma coisa quando nós estamos amargurados, cansados, desesperados, qualquer coisa nos distrai, porque você já não tem um foco. Você já perdeu o foco. Aí, sem esse foco, que é Jesus, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos perder. Vamos perder a nossa alma. Então, que nós tenhamos a alegria da salvação, como foi falado aqui hoje. Que essa alegria da salvação, que ela arda dentro de nós. Que mesmo em tudo aquilo que a gente esteja a viver, mas que a gente não desista, não entre em desespero, não entre em amargura e não chegamos à distração por qualquer coisa. Porque a distração é uma das piores coisas no meio de uma igreja. Que a distração no meio da igreja, do povo de Deus, tira a pessoa do foco da adoração, tira a pessoa do foco até mesmo da mesa da ceia, que é algo tão importante para nós. Tira a nossa atenção da palavra. A distração, ela nos consome. E nós não conseguimos depois ter alegria e sentir que nós estamos saciados por aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E Ele está no nosso meio. Ele quer manifestar a cura dEle. Tanto cura física, tanto cura espiritual, tanto a cura da alma, dos nossos sentimentos. Ele quer manifestar a cura dEle. No versículo 4, nós vemos que eles estavam todos distraídos.
que as águas fossem agitadas. E eles não se aperceberam que Jesus estava ali. A distração. Quando nós não focamos naquilo que nós estamos a fazer aqui, na adoração, quando nós não focamos o que é a mesa da ceia, a importância da mesa da ceia, nós estamos à espera do quê? O que está nos distraindo? O que está a tirar o nosso foco? Há tantas coisas que tiram preocupação, problemas que nós trazemos para o meio da adoração, no tempo daquilo que nós temos, que é o tempo que nós temos que dar o nosso melhor para Ele. Nós devemos entregar tudo que nós temos a Ele. E a distração vai consumir esse tempo. Nós estamos perdendo um tempo precioso na presença dEle, dEle nos curar, dEle nos libertar, dEle transformar a nossa maneira de ver, dEle transformar a nossa audição. Porque é muita coisa que nós ouvimos e que nós vemos que nos contamina. E quando nós focamos muito naquilo que está chamando muita atenção, que nós ficamos muito olhando, aí depois a gente começa a ouvir, aí o que acontece? O coração fecha. E quanto que o nosso foco é olhar para Jesus, para a fonte da água viva. O ministério de Jesus, o ministério de Jesus ele é todo para a nossa salvação. Por isso que nós devemos sempre buscar a palavra, ter intimidade com Ele, porque Ele é o Deus que cura. Foi Ele que foi à cruz, foi Ele que nos levou para aquele lugar onde o véu foi rasgado e nós temos livre acesso com o Pai. Já não há mais aqui um véu, já não há mais aqui uma neblina, não há, foi rasgado. Nós não chegamos ao Pai, a esse lugar, se nós não quisermos. Só depende de nós. Só depende de nós. Então, para a gente vir à casa dEle e a gente não tiver com o nosso coração para buscar Ele, que é nesse momento onde você já chega aqui, não só aqui, na tua casa, aquele lugar que você tem o teu secreto com o Pai, é ali que Ele vai te curar muitas vezes. Muitas vezes não é aqui, é lá no teu cantinho, no teu secreto com Ele. E é ali que Ele vai transformar imensas coisas na tua vida. Em 2 Coríntios 12, 7 a 9, diz que é para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Fala do espinho na carne de Paulo. O Senhor não tirou o espinho da carne dele. E a palavra não diz o que era. Não diz se era uma doença física, não diz se era um vício. A palavra não diz o que era. Que era o espinho da carne de Paulo. Só quando ele perguntou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor respondeu o que para ele? A minha graça te basta. E, no entanto, Paulo teve uma alma resolvida, e ele fez o que, gente? Ele fez a obra de Deus com todo zelo. E que nós vemos na Bíblia tanta coisa que Paulo escreveu, que nos exorta, que nos ajuda, que nos ensina e nos transforma. Basta nós irmos lá e buscarmos. Ele ensinou a ser igreja. E ele não deixou de fazer porque Deus não tirou o espinho da carne dele. Então, quem somos nós para deixar algo tirar-nos o nosso foco e continuar servindo a Deus, seja o que for? Porque muitas vezes não é o espinho na carne, a dor que te martiriza, não. É algo na tua alma que te aflige, que te deixa triste, de você ver certas coisas, você não achar que aquilo está certo, você querer fazer justiça com as tuas mãos. Não pode. Não pode, você não pode perder o foco. Porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele tem um propósito e Ele vai usar a nossa vida para alcançar pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão desanimadas, estão desestruturadas. Ele precisa de cada um de nós. Não percam o foco, não percam. Não percam. E aonde nós estamos é aonde o Senhor
quis que a gente estivesse. É aqui que o Senhor quer que a gente esteja. Então, se é aqui, vamos fazer tudo com zelo, com amor, porque Ele vai nos usar. Não deixe que o espinho da tua carne te lance fora da presença de Deus. Para alcançar um milagre, nós precisamos de uma reação e uma ação. Mesmo que seja a cura da nossa alma. Não é só a cura física. Olha, vai ali alguém que vai pregar sobre cura, a unção de cura, eu vou correndo lá. Você teve o quê? Uma reação. Olha, domingo passado a pastora disse, não disse que tinha aqui uma unção de cura? Viemos à frente porque nós tivemos o quê? Uma reação à palavra. Qual foi a nossa ação? Abrir o nosso coração para que o Senhor curasse-nos. E esse paralítico, quando Jesus chegou e disse para ele, não é? Queres ser curado? E foi quando ele disse, não é? Não tenho ninguém que me leve às águas. Aí Jesus disse o que para ele? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Falou uma palavra. Você tem o que é na tua alma que está te afligir? Fala para o Senhor, fala para o Espírito Santo. Palavra, palavra. Você precisa declarar, você precisa expor. Não é expor para a igreja, expor para os outros. Não, expõe ao Senhor. Entre em juízo com Ele. Mostra a Ele o que você precisa. O que está a afligir a tua alma. O que está a afligir a tua vida. Leva ao Senhor. Ele disse aqui para o paralítico, levanta-te, levanta-te. Toma o teu leito e anda. Toma a tua dor, toma o teu problema, toma a tua angústia e anda. Deixa isto, deixa com o Senhor. No versículo 9, ele tem uma ação tomando o seu leito e o que ele fez? Ele pôs-se a andar. E se ele tivesse ficado em dúvida? Ou se ele tivesse feito de coitado? Eu já estou há 38 anos assim, ninguém me lança nas águas, agora vem esse daqui, está falando, eu vou? Não, não vou. Fez de coitado, fiquei ali e ignorou aquela voz, aquela ordem que Jesus deu para ele. Ele não teria sido curado. Mas ao contrário, o que ele fez? Ele teve a ação. Ele levantou, pegou no leito dele e andou. E ele saiu dali curado. Ele obedeceu à voz do Senhor. E nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Nós estamos buscando Jesus no nosso tempo de intimidade para que Ele esteja conosco, nos mostrando aquilo que nós precisamos esvaziar e tirar daqui de dentro? Nós estamos obedecendo o seu comando? Quando nós oramos, Jesus fala conosco. O Espírito Santo, Ele mostra, através de um pensamento, através de um louvor, através da palavra. Você está conversando com o irmão, sempre o Espírito Santo vai te responder. E você está obedecendo a voz dEle? Temos buscado fazer a sua vontade? O que Jesus quer de nós? Nós temos que perguntar ao Senhor. E se você entrar na palavra, se você viver a palavra, você encontra essas respostas todas. O que Ele espera de nós? Qual é a vontade dEle para a nossa vida? São perguntas que nós devemos fazer para nós e entrar na palavra, buscar na palavra a resposta. Estamos distraídos? O que tem nos causado distração? O que tem nos tirado o foco? O que tem nos tirado o foco? Qual é a nossa distração? Jesus tem coisas maravilhosas para fazer através da nossa vida. E como a ministra Letícia falou, as coisas, os sinais, estão nos deixando angustiados, com medo, apreensivos, ou nós estamos desejando a volta dele? Para sair desse corpo corrompido, cheio de dor, cansado, para ir para a glória com ele. Um local onde não vai ter mais dor, um local onde nós vamos estar 24 horas por dia adorando a ele. O que tem sido a nossa distração? Tem sido o noticiário que tem nos deixado medo? Se está, é melhor a gente entrar mais na palavra e ver menos noticiário. Claro que devemos, para a gente saber o que está acontecendo no mundo. Mas não é viver aquilo com uma intensidade como quem não conhece a palavra vive. Qual é a cura que você precisa? Você precisa da cura na tua alma?
Você precisa da cura no teu físico, você precisa de cura nos teus pensamentos, na tua maneira de olhar, no que você está ouvindo, no que você está vivendo. Como está a sua alma? Como está a sua alma? Sua alma está amargurada? Ela está desesperada? Ela está cansada? Como está a sua alma? A sua alma está no tempo de espera? E o tempo de espera, lembre-se que eu disse lá atrás, ele causa muitas situações. O tempo de espera. Se você, nesse tempo de espera, não buscar a Deus, se você não buscar a presença dEle, esse tempo de espera vai se tornar amargo e pesado. Ele vai tornar-se um tempo ainda muito maior do que aquele que a gente está a passar. Ele torna-se um tempo exaustivo. Então, nesse tempo de espera, nós devemos procurar a presença de Deus e deixar que Ele cure a nossa alma, para que nós, em fé, esperemos a nossa cura física, porque Ele é o Senhor que cura, Ele é o Todo-Poderoso. Isso não há dúvida, dúvida nenhuma. Eu vivi curas na minha vida já, vivi curas. Então, eu não tenho dúvida que o Senhor cura. E eu vou continuar em fé esperando a minha cura física. Porque uma alma doente, ela ainda adoece mais o físico. E uma alma curada, ela ajuda a suportar a dor física. E conseguimos levar tudo com muito mais leveza. Então, vamos procurar a nossa cura da nossa alma. Para que nós possamos olhar para Jesus e ver que nele nós temos a esperança, que neles é que nós vamos alcançar a nossa cura. E sempre lembrando que nós, agora, depois de salvos, depois de redimidos do pecado, depois que o Senhor veio, que Ele tomou o nosso ser, que nós nos entregamos para Ele, nós já não vivemos mais nós, mas vivemos Cristo, Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, que a gente não viva mais o nosso eu, mas que a gente viva Jesus, que a gente viva aquele que veio para nós. A igreja precisa urgentemente aprender a orar a palavra de Deus e a viver segundo a vontade de Deus, para que a gente possa combater as enfermidades. No Salmo 91, o versículo 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O Salmo 91 é um salmo que nos mostra como Deus nos livra de todo o mal, de toda doença. Mas nós precisamos entender esses dois versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo? Buscando a Tua palavra, vivendo a palavra, vivendo de perdão em perdão. Porque uma alma adoece muitas vezes porque não há perdão. Deixando o orgulho, que o orgulho, ele nos leva a situações que nós não perdoamos, nos fechamos e achamos que quem tem que vir perdão vir pedir perdão àquele que nos ofendeu. E não é assim. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, nós temos que viver o Evangelho, nós temos que viver Jesus, nós temos que buscar Ele todos os dias. Assim nós vamos descansar na sombra do Onipotente. Nós vamos dizer que o Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Mas para isso nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver quem? Jesus em nós. Irmãos, eu acabo de mostrar a vocês, não é? O que nós precisamos para poder sermos curados na nossa alma. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos encher o nosso coração de amor, aquele amor que só Jesus pode dar. E através desse amor nós vamos conseguir perdoar, nós vamos conseguir liberar a nossa alma de sentimentos do passado que prendeu-nos lá atrás e nós não conseguimos caminhar.
E se essa cura não acontecer, nós não vamos conseguir avançar. Aí o nosso corpo físico ele vai adoecer. Porque há doenças físicas que elas vêm por causa de uma alma ferida, por causa de uma alma doente. Há muitas doenças físicas que elas são resultado de uma alma doente. Então vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor intensamente para que a gente possa alcançar essa cura na nossa alma, para que nós possamos alcançar a nossa salvação e nunca perdê-la. Ter a alegria da salvação e sabermos que nós somos sarados e curados. Eu estava ali na hora da adoração e o Espírito Santo colocou uma palavra que não está aqui na pregação, mas eu gostaria de ler com vocês, que é 2 Crônicas. 2 Crônicas 7:14. Segunda Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Qual é o chamado do Senhor aqui? Para que nós nos humilharmos, orarmos e buscarmos a Deus e nos arrependermos e converter o nosso coração. Está aqui a chave. Não adianta como eu estou, da maneira que eu estou, eu vir e achar que eu só vou, Senhor, cura minha alma, Senhor, eu perdoo, Senhor, eu faço, aconteça. Não. Se você não fizer isso aqui. Eu estava ali e o Espírito Santo começou a me incomodar demais com essa palavra. E a palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém?